Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Frederico Krepp e o debate crítico sobre o marxismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, o Frederico Krepp, ele lançou um vídeo, Porque eu não sou marxista, e depois lançou uma segunda parte. Eu quero fazer um debate aqui com vocês sobre isso. Antes disso, algumas notas. Primeiro, o Fred é um cara muito bom, muito qualificado. Eu acho que hoje no debate sobre política econômica, o Fred faz uma crítica muito boa aos dogmas e ideologias neoliberais. É um cara que votou no Ciro em 2018, em 2022, mas não é aquele cirista fanático, pelo contrário, já criticou muito. E aí é muito difícil lidar com um ciristazinho fanático, que parece sim o petista fanático e o bolsonarista fanático. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, Enfim, é isto. Como segunda-feira eu tenho uma aula de doutorado, eu tô deixando os vídeos de terça e quarta-feira já gravados. Hoje, sábado, tava aquele pastor cirista lá no Twitter mentindo, dizendo que eu fiz campanha pelo voto útil na eleição 2022. E eu falei para ele que isso é mentira, isso não aconteceu. Inclusive, mostrei um vídeo meu da eleição 2022 batendo nessa ideia de voto útil. Aí o pastor ficou me xingando e me atacando, aí veio um bocado de fanático cirista e tal. O Fred não é isso. O Fred é um cara muito bom no debate econômico e tal. Tem uma porrada de discordâncias com ele. Eu acho que o debate do Fred sobre a questão das opressões, que ele chama de identitarismo, é um debate que roça com conservadorismo. Temos discordâncias em termos de horizonte que a gente quer chegar. O Fred não é alguém que visa o socialismo, é alguém social-democrata e tal, mas é um cara muito bom, Isso aqui não é hater, não é ataque, não é nada disso. Enfim, eu nem iria responder o vídeo dele, o primeiro, porque eu não sou marxista. Nem iria. Eu vi, a galera pediu, mas eu olhei assim, bicha, nem vale a pena e tal. Não considerei o vídeo bom, só que por causa do segundo vídeo, sim, aí eu resolvi responder, porque eu acho que o segundo vídeo tem mais problemas do que o primeiro. Como os dois vídeos do Fred são relativamente grandes, se a gente fosse reagir aos dois, esse vídeo ficaria gigantesco. Foi o que eu fiz. Eu abri o Google Docs e saí fazendo anotações sobre o vídeo do Fred. Então tá aqui. Inclusive, esse vídeo, em vários momentos, vai parecer que eu vou estar olhando para a tela e eu estou olhando para a tela mesmo, viu, gente? É isso, que eu fiz anotações e tal, então eu vou colocar já na minutagem dos pontos centrais. Porque tem várias coisas que nem precisa. O Fred fala de que quando conheceu o PSTU e andava e queria fazer serviço social e não sei o que, enfim, coisas que não acrescentam o debate. O primeiro vídeo do Fred, Porque eu não sou marxista, é um vídeo de 4 argumentos. Fundamentalmente, É a questão de porque ele não é materialista, a questão da liberdade, a questão da dialética e a questão da cientificidade do marxismo, fundamentalmente. Embora ele passe também, esse vídeo, por uma questão do socialismo histórico, por assim dizer. O socialismo é o que está na história, é o que está na teoria, no livro de Marx. Também passa por isso. O segundo vídeo... E aí, Max, só para organizar, coloca aí na tela o primeiro vídeo, por favor. O primeiro vídeo é Porque eu não sou marxista e o segundo vídeo é Porque não sou marxista, parte 2. O segundo vídeo já é um vídeo mais bagunçado, já é um vídeo aparentemente com as ideias menos organizadas, já respondendo a alguns críticos. Então, a gente vai mesclar, Vai ver momentos de um vídeo, depois do outro, não vai ver um vídeo de cada vez, beleza? Vamos lá, vamos começar. No primeiro vídeo, Porque eu não sou marxista, o Fred... ele foi bastante criticado, por exemplo, num grupo que a gente participa, que o Fred fez afirmações que qualquer marxista, que nem precisa ser marxista há muito tempo, estuda um pouquinho, consegue refutar. Ele abre o primeiro vídeo dizendo o seguinte, a partir dos 44 segundos, abre aspas, não pretendo fazer nenhuma crítica sistemática e não se trata de nenhum estudo acadêmico sobre o marxismo. Então eu imaginava que o Fred ia fazer um negócio muito mais, eu não sou marxista porque não é minha, porque não quero, porque, enfim, não sou radical, não quero superar o capitalismo, me preocupo com a justiça social, me preocupo com o meu país e tal, mas eu quero melhorar as coisas aqui, fazer umas reformas. Meu irmão, se fosse isso, é isso, suave, veja, ninguém é obrigado
ser marxista não, viu, gente? Mas o Fred não vai por esse caminho. O Fred vai por um caminho de fazer um debate teórico. Embora ele diga que não é um estudo sistemático, não é nada, mas na prática ele se propõe a fazer um debate teórico. Aí, no segundo vídeo, Porque Não Sou Marxista, parte 2, aos 3 minutos e 58 segundos, o Fred diz, era uma questão de opinião, relato pessoal, e não provar que Marx estava errado. Aí, Fred, assim, desculpa, né? Opinião, relato pessoal, falando de materialismo, falando de dialética, a minha opinião pessoal. Não existe a sua opinião pessoal. Existe a obra e a crítica que se faz. A crítica está certa ou está errada. Então, muita gente falou que o primeiro ponto do vídeo do Fred não se sustenta. E, de fato, gente, não se sustenta. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que nem precisa argumentar muito em cima disso. Mas, a partir dos 7 minutos do primeiro vídeo, o Fred entra nessa questão do materialismo, né? E aí vamos ver o que é que ele diz aqui. Para mim, a subjetividade humana ela não pode ser inteiramente reduzida a fatores materiais, porque ela também molda e transforma a própria realidade que a gente vive, né? Esse ponto me faz não me identificar com o materialismo marxista, tendo em vista que, muitas vezes, inclusive, ele aparenta ser um empirismo disfarçado. Por quê? Se eu defendo que a base da minha consciência é a materialidade, nesse sentido aí de enxergar isso como sinônimo de realidade, eu acabo trazendo para o centro do palco uma premissa que é empirista. Mesmo que tentem deslocar a questão da dialética, né, para falar, não, mas aí tem a questão da dialética, de tentar passar a impressão de que resolveria nessa questão, eu não acho que resolve, tudo volta ao mesmo problema. Se o empírico determina o meu conhecimento sobre o mundo e minha ação sobre o mundo nesse sentido, não vejo como fugir aí de um certo empirismo. Nesse sentido, a minha posição é mais próxima à do Kant. A realidade está aí, não existe discussão, só que a gente tem acesso a ela de forma intermediada e isso é algo inevitável dada a nossa condição humana. E aqui cabe um adendo importante, né? Que é a crítica que muitos círculos marxistas, muitos comentários fazem ao idealismo, que, na minha opinião, ela é profundamente equivocada. Eu já fiz uma live aqui sobre idealismo com o Humberto, que é um grande especialista na área, eu vou deixar o card aí, vou deixar o link também na descrição, que ele amplia muito mais aqui do que eu vou ampliar, né? Mas muitas vezes, essa crítica ela é feita com uma visão distorcida, quase caricatural do idealismo, né? Como se ele tivesse associado a crenças espirituais ou místicas, algo até próximo de um espiritismo kardecista, né? Envolvendo ideias aí de que a alma ou o espírito estão ali num sentido religioso, contemporâneo, né? Eu acho que isso demonstra uma incompreensão do que realmente significa o idealismo, né? Quando se fala em idealismo no campo filosófico, trata-se de um debate sobre a estrutura do conhecimento e a relação entre a consciência e a realidade. Não está falando ali se forças espirituais comandam o mundo ou se devemos explicar a questão somente a partir de ideias, né, que é uma outra concepção mal definida, né? Essa distorção reforça, para mim, a fragilidade de algumas críticas feitas ao idealismo a partir de uma visão vulgarizada. Essa visão de que o marxismo lida com as coisas como elas realmente são, né? E aí, eu já vi várias vezes essa explicação, né? Lidar com as coisas como elas realmente são. Marxismo lida com as coisas como elas realmente são. Antes disso, Fred diz assim, que a consciência é um mero derivado da realidade, então é uma tese empirista. Vão acompanhando, vão acompanhando. São a matéria pela matéria, explicar a materialidade a partir dela mesma, isso acaba recaindo numa postura empirista. No fim das contas, você acaba caindo numa postura empirista. A ideia aqui, mesmo sem estar clara, é de que a gente pode acessar a realidade de forma direta, sem mediação, sem categorias, né, como se o mundo pudesse ser percebido de maneira pura. Algo que eu não tenho acordo. E essa mediação da consciência, na minha opinião, ela é inevitável. E aí, ao afirmar, né, que o marxismo vê as coisas como elas são, ou de que ele encontra o fundamento da sua teoria na própria realidade, você acaba, mesmo que de forma inconsciente, assumindo uma posição empirista ou até mesmo positivista, né, que acredita nessa possibilidade de uma observação objetiva e neutra, que eu acho que é bastante complicado. Na prática... Veja, gente, o Fred ele discorda, ele afirma discordar de uma posição materialista, e aí ele vai desenvolver, e aí ele fala isso. E aí todo mundo bateu, porque é assim, Fred. Ele contrapõe o que seria uma visão materialista, marxista, empirista, objetivista, e pensa a consciência como um mero epifenômeno da realidade, há uma ideia de que você não apreende a realidade sem mediações, sem abstração, sem considerar a consciência enquanto a categoria teórica. Aí qualquer marxista que leu 4, 5 meses, você nem precisa ler muito, vai dizer assim, menino, isso não é verdade. Porque na obra do Marx e Engels, só para citar os dois, porque tem a categoria de consciência, tem a categoria de classe em si, de classe para si, de alienação, de estranhamento, de ideologia, e que Marx e Engels nunca falaram de uma apreensão da realidade tal como ela é, de uma apreensão neutra da realidade, nunca colocaram uma desconsideração das dimensões da consciência pensada do ponto de vista histórico concreto na hora de aprender a realidade. Então, assim, sabe? É por isso que eu não gostei do primeiro vídeo, eu achei fraco, e esse primeiro argumento para mim foi o mais fraco de todos. Assim, para mim só se encaixa talvez, como disse Eribaldo Maia no vídeo que ele fez,
talvez para alguns marxistas na internet e tal. E aí é isso, linguagem de internet também, coisa de YouTube, tem uma certa simplificação e tal. Mas é isso, gente. Qualquer marxista vai dizer para isso, quando o Fred fala a forma de apreender a realidade, que o marxismo seria empirista, qualquer marxista, sei lá, vai abrir o Contribuição à Crítica da Economia Política, na parte que tem aqui, cadê? O método da economia política, por exemplo, só posso citar um texto. Essa edição da Expressão Popular está a partir da página 257 e vai dizer assim, ó, Fred, tá errado aqui, ó. É isso que Marx defende, sabe? E aí, num grupo que a gente tá, por exemplo, várias pessoas respondendo o Fred e falou, ó, Fred, isso não existe, para além de Marx e Engels. Aí citaram Lukács, citaram Lucian Goldman, citaram Althusser, citaram uma porrada de intelectuais, de pensadores e pensadoras marxistas que nunca defenderam isso. A ideia, inclusive, de que você apreende a realidade a partir das suas próprias condições materiais, ou a ideia de que as condições de produção e reprodução da vida moldam a consciência, isso não significa que a consciência é um mero epifenômeno da realidade, ou que a relação entre consciência e realidade é uma relação direta, transparente. A realidade está na minha cara e eu estou vendo porque eu estou vivendo essa realidade. Inclusive, vamos lá, num vídeo essa semana, agora do Fred, ele citou o Gessé Souza. Quem trabalha muito com isso, me parece, é a noção do Gessé Souza do pobre de direita. Veja, por que eu não uso esse tipo de coisa, sabe? E porque isso para mim é um absurdo, alguém ficar chocado com isso. Se você considera chocante a ideia de um pobre de direita, você está dizendo que, por causa das condições econômicas da pessoa, a pessoa tem que ser automaticamente de esquerda. E eu não acho que não. Até porque a relação entre realidade e consciência é sempre uma relação mediada por uma série de questões, pela sua experiência de vida, pela sua subjetividade, pelos aparelhos ideológicos que ela está envolvida, pela disputa política, pelas correntes culturais, etc, 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 etc. Então, esse primeiro argumento do Fred, e aí veja, é curioso, né? O marxismo acha até que vai enxergar, ver as coisas tal como elas são, quase como uma neutralidade. Sabe, eu nunca vi ninguém falar isso do marxismo, pelo contrário, o que eu já vi gente criticando é que o marxismo seria ideológico demais, que é partidário, que é político. Sim, o marxismo assume um lado de classes, né, gente? Enfim, tem um programa teórico-político que parte de uma premissa de um compromisso histórico com a classe trabalhadora. Então, o argumento ficou muito ruim. E aí, no segundo vídeo, a coisa ficou, ao meu ver, pior. Por quê? O que é que o Fred faz no segundo vídeo? Antes disso, deixa eu até abrir aqui a minutagem. A partir dos 6 minutos e 30 segundos, o Fred vai tentar responder essas críticas de, evidentemente, um bocado de gente falou, ó, isso não é isso que Marx fala, você precisa mais ler Marx, precisa se aprofundar mais e tal. Aí veja como foi a resposta do Fred. Discussão que eu quero trazer para vocês. Se eu não me vejo representado pelas premissas de uma determinada corrente teórica, por que eu vou me aprofundar nela? A não ser que eu queira fazer uma crítica sistemática, mais organizada, entrar de cabeça no debate de ideias sobre ela, eu não vou me preocupar em ficar garimpando autor e tese sobre ela como se estivesse fazendo uma pesquisa de mestrado ou de doutorado. No meu mestrado, por exemplo, eu estudei o Platão de Juventude, o Diálogo Socrático de Juventude, ali algumas questões epistemológicas do Platão. Aí eu me aprofundei. Eu li várias vezes, eu li vários textos do Platão, diálogos, eu tive que aprender um pouquinho de grego, eu fui lá e fui pesquisar autores que comentavam sobre o Platão, e aí eu fiz uma geral ali em volta dessa discussão, porque eu estava me aprofundando na minha pesquisa. Então, é porque isso é o do meu interesse. Então, por que eu vou gastar o meu tempo aprofundando premissas ou buscando detalhes que não dizem respeito a como eu vejo o mundo? Como eu comentei com vocês, eu já participei de círculo de estudo, já li várias obras importantes, participei de debate, conversei com diversas pessoas que defendem essas ideias, já participei de grupos de estudo de tudo quanto é obra lá, já participei de curso de formação, e ao longo desse processo eu cheguei à conclusão que eu não abraço as premissas marxistas. Eu acho que existem questões que são maiores, que vão além dessas premissas, e eu considero que elas são insuficientes para explicar a realidade de forma completa. Diante disso, não faz sentido eu me aprofundar numa pesquisa ou me dedicar a estudar autores e teorias que, desde o princípio, não refletem aquilo que eu adoto como visão de mundo. E aí entra uma questão que eu vi muito nas respostas do meu vídeo anterior. Algumas cobranças de que eu deveria ler determinado autor, que eu deveria explorar certas obras só para poder depois afirmar que eu não sou marxista. Gente, isso não faz sentido. Se eu já não aceito as premissas básicas, por que eu deveria me aprofundar em autores que muitas vezes nem são centrais no debate, que fazem discussões ali que são laterais? Não há necessidade de buscar esses detalhes para chegar à conclusão de que essas premissas não me representam. Eu vou dar um exemplo.
No vídeo anterior, eu citei o Kant, porque eu acho que ele coloca ali questões intransponíveis, fundamentais para a gente pensar o conhecimento que são importantes. E aí me indicaram para ler uma determinada escola que defende que a abstração kantiana é resultado da forma valor e da forma mercadoria. Qual que é o propósito de gastar tempo com algo que eu já considero equivocado? A não ser que eu quisesse fazer um estudo sobre esse tema, tentando debater se essa tese é boa ou não, se faz sentido ou não, aí eu aprofundo e faço esse debate. Eu posso me aprofundar em debates que são essenciais e que há um corpo teórico no marxismo. Veja, gente. Aí, Fred, veja, você não é obrigado a se aprofundar no marxismo. Não é obrigado. Mas se você fala que o marxismo tem uma premissa empirista, se você fala que o marxismo se propõe a compreender a realidade a partir da matéria tal como ela é, como se a mediação entre realidade e consciência, aliás, como se a relação entre realidade e consciência fosse direta, não tivesse mediação, como se o marxismo, né? E aí o próprio termo é ruim, ou marxismo, né? Sem definir que autor, que escola, enfim. Como se o marxismo defendesse uma espécie de neutralidade científica, conhecer as coisas tal como elas são e tal. Aí alguém vai chegar para dizer para você e vai dizer assim, não é verdade. Isso não é verdade, por causa dessa obra de Marx, desse texto de Marx, desse texto de Lukács, desse texto de Lucian Goldman, desse texto de Agustin Paiva, desse texto de Rosa Luxemburgo, desse texto de Gramsci, desse texto de Galvano Della Volpe, desse texto de Lúcio Coletti, desse texto de Pachucanes, desse texto de Mariátegui, etc, etc, etc. Então tem uma falha aqui, Fred, porque assim, é isto. Se você disser assim, ele se afirmou no vídeo idealista, né? Eu sigo uma premissa do idealismo filosófico, isso casa bem pra mim, eu tô suave, tô de boa, e é isso vai de acordo com a minha história, com o que eu acredito, com minha ética pessoal, com o que eu penso hoje, e eu não quero me aprofundar no marxismo. Show, 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 show. É isto, ninguém é obrigado, show. Mas não foi isso, Fred. Foi uma série de afirmações que você não citou, inclusive, nenhum marxista que supostamente pratica essas barbaridades no debate materialista que você está criticando. Inclusive, na sua crítica, a crítica marxista do idealismo, você não cita ninguém, depois você fala que o próprio Marx, Engels e Lenin erraram na crítica do idealismo e tal, e não dá exemplos no primeiro vídeo. No segundo até tenta dar mais exemplos pro final, falando do Engels, a gente vai chegar lá. Então o primeiro ponto é isso, Fred. Assim, eu não quero nem estender muito, mas os comentários que você fez sobre materialismo simplesmente não se sustentam. É isto. Então foi por isso, e aqui não é bagulho de arrogância, nem de pai, nem de irmão mais velho, não, mas é um conselho mesmo, assim. Foi ruim, pô, tá ligado? É isso. Você é um cara muito aberto, você é um cara muito de boa e sabe reconhecer. Foi ruim. E foi isso que todo mundo meio que falar, tipo assim, bicho, precisa ler mais isso. E eu vi pessoas, inclusive, falando isso pra você de boa, não foi... Teve algumas pessoas, claro, sempre tem alguém mais arrogante, nunca leu Marx, não sei o quê, meio, enfim, mais boçal e tal. Mas teve muita gente boa falando assim, bicho, isso não é verdade. Esse ponto é muito fácil, né, de refutar isso. É isso. Aí vem um segundo argumento que nem é central, nem é um argumento que o Fred coloca nos 4 pontos dele. Acho que é um argumento que no primeiro vídeo, eu voltei para o primeiro vídeo, é o único que se sustenta bem, que é o seguinte. A partir dos 11 minutos agora, o Fred vai falar do que ele chama de um certo capitalismo platônico, né? Ele dá o exemplo dos ANCAPs, que ficam dizendo, criam um conceito de capitalismo na cabeça, e aí vão debater com os marxistas batem nele dizendo assim, esse conceito que tu tem de capitalismo não importa, o capitalismo na vida real é isso aqui, e pau nos ANCAPs. Aí o Fred fala que alguns marxistas têm um procedimento semelhante. Vamos ver aí a fala dele. Conceito platônico também, porque quando eu vou avaliar o capitalismo, eu tenho que avaliar o capitalismo que realmente existe. E eu acho que aqui todo mundo concorda. Mas e quando eu vou avaliar o socialismo, eu tenho que avaliar o socialismo que realmente existe ou que realmente existiu? Ou eu tenho que avaliar o que está colocado na obra do Marx? Porque aí entra o problema. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar o socialismo, o comunismo e tudo, aí as pessoas respondem, mas isso nunca foi aplicado. E aí elas voltam nessa definição que eu considero platônica, né? E aí buscam lá, não, porque o comunismo seria essa fase superior, de transição ali teria o socialismo, só que isso está dentro de uma obra de um autor, está dentro de um pensamento de um autor. Não está na realidade. O socialismo que realmente existiu foi aquele da União Soviética, foi aquele do leste europeu, da China, do Vietnã, da Coreia. Então, assim, é uma questão que está colocada. No mínimo, é uma questão que está colocada. Então, para mim, isso é problemático porque amplifica, né, uma questão epistemológica mais complexa, né, e acaba gerando algumas dificuldades para entender a realidade. E aí, acaba enfraquecendo, né, em última instância, uma pretensão crítica que o próprio marxismo busca sustentar. O segundo... E aí, veja, esse ponto é isso. Essa crítica é válida. Tem vários setores do marxismo que fazem isso mesmo. Quem acompanha aqui meu canal há muitos anos
sabe que eu bato nisso há muitos anos. É isso. O meu livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, bota aí na tela, Maxwell, é batendo nessa premissa. Os livros do Domênico Lossurdo, né, o Stalin, uma história crítica de uma lenda negra, é batendo nesta lógica. Outro livro do Domênico Lossurdo, Fuga da História, Revolução Russa, Revolução Chinesa, vistas de hoje, é batendo nesta lógica. Outro livro do Lossurdo, A Luta de Classes, uma história filosófica e política, bate nesta lógica. O livro do Michael Parente, publicado no Brasil pela Autonomia Literária, Os Camisas Negras e a Esquerda Radical, o livro do qual eu tive a honra de fazer o prefácio, também bate nessa lógica. O livro O Socialismo Traído por Trás do Colapso da União Soviética, publicado no Brasil pelo Lavra Palavra, bota aí na tela também, Maxwell, também bate nessa lógica, também fiz o prefácio desse livro. Veja, tem uma corrente marxista que sim, tem uma abordagem idealista, olha para a realidade, diz que a realidade é feia e diz que aquilo não é socialismo e pega algum parágrafo do Marx e contrapõe de maneira mecânica a realidade a algum parágrafo do livro do Marx. Isto existe, né? Mas assim, tem críticas no próprio marxismo. Essa crítica do Freire está correta. Mas e aí, veja, sei lá, o maior nome do movimento comunista no Brasil, Luiz Carlos Prestes. Tem aquele famoso vídeo do Prestes, que acho que muitos de vocês aqui já devem ter visto, dizendo que o problema do intelectual brasileiro é que ele imagina o socialismo na cabeça dele, e aí depois, quando vai olhar o socialismo na realidade, ele não gosta e recusa o socialismo, etc, etc. Perguntavam a Marx, o que vai ser o socialismo? Ele dizia, não sei, não posso dizer. O mal do intelectual brasileiro é esse, é que ele idealiza um socialismo tirado da cachola dele. E como esse socialismo não coincide com o socialismo real, ele então combate o socialismo real. O socialismo real surgiu de um país capitalista, né? E não se muda a sociedade da noite para o dia. A cabeça dos homens é a última coisa que muda. Então essa crítica do Freire foi a única que é válida. Em seguida, o Freire entra num debate sobre liberdade, e aí o debate sobre liberdade também ficou muito problemático. E por que ficou problemático? Vou até abrir aqui minhas anotações para vocês lerem. Veja, a partir dos 12 minutos vem um debate sobre liberdade. A partir dos 12 minutos e 50 segundos já pula da obra de Marx e fala do marxismo. Então, Freire começa falando de um problema de liberdade na obra de Marx, aí depois já pula para falar do marxismo como um todo. Aí, aos 13 minutos e 51 segundos, volta para falar só da obra de Marx, então tem um problema no conceito de liberdade só na obra de Marx. A partir dos 14 minutos, fala da liberdade além das questões materiais. Aos 15 minutos, fala do problema de uma visão de liberdade dentro de uma visão marxista mais tradicional, o que ele não fala, né, qual seria essa visão. E a partir dos 15 minutos vem com a ideia de que a noção marxista de liberdade nega a ideia de liberdade humana. Vamos ver aqui como é que o Freire desenvolve este argumento. Vamos lá. Como que seria possível compatibilizar isso com a ideia de liberdade com uma capacidade de iniciar uma cadeia causal independente? Se tudo é determinado pelas estruturas materiais e econômicas, parece que não tem muito espaço para uma ação genuinamente livre. O ser humano se tornaria um produto inevitável das suas circunstâncias, determinado ali pela sua posição na estrutura social e pelos meios de produção. Isso coloca a liberdade numa posição secundária, ao meu ver, quase que como uma ilusão. Tanto que tem gente que defende isso, inclusive, né? A consciência humana seria apenas ali um epifenômeno, uma consequência necessária de fatores materiais anteriores. Assim, isso pode até ser defendido, né? Mas eu acho que é difícil compatibilizar com uma perspectiva de transformação do mundo. Pensar a transformação social envolve quebrar uma sequência de fatos e de eventos que são naturalizados e que envolve quebrar certas determinações, a meu ver. Por outro lado, se a gente adota uma perspectiva dessa perspectiva idealista correta, né, como a tradição do idealismo alemão propõe, a consciência ela tem um papel ativo na construção da realidade. A liberdade não seria apenas uma concessão feita ali pelo contexto material, mas uma capacidade intrínseca da própria existência humana. O ser humano seria capaz de iniciar novas cadeias causais, criando uma dimensão de liberdade que não está presa a uma sequência material pré-estabelecida. Essa diferença de abordagem revela, para mim, uma limitação no pensamento marxista tradicional. Ao subordinar a consciência às estruturas materiais, a ideia de liberdade como criação, como início de algo novo, ela se perde. Por isso que, nesse ponto, eu me coloco muito mais do lado do idealismo do que dessa forma de materialismo. E aqui a gente entra. Aí veja, é mais uma vez um argumento muito fraco, Fred, que aí qualquer marxista vai dizer assim, não, isso não é verdade, porque todo bom marxista sabe da autonomia relativa do político, da autonomia relativa da consciência, e o marxismo tem a categoria de praxis. Veja, se a consciência fosse um mero epifenômeno da realidade, e se não tivesse capacidade da transformação da consciência, né, ou uma linguagem que a gente usa muito, disputar a consciência da classe trabalhadora, não existiria possibilidade histórica
de revolução. É isso, não existia política. É claro que alguém pode dar o exemplo, por exemplo, Fred poderia dar o exemplo, mas Jones, os mencheviques russos achavam que era impossível uma revolução socialista porque a Rússia não tinha ainda desenvolvido plenamente as relações capitalistas, então necessariamente eles achavam que a revolução teria que ser democrático-burguesa para desenvolver o capitalismo, para depois ter o socialismo. Então os mencheviques eles negavam a ideia de que era possível um programa socialista. Não se trata nem da capacidade de conquistar a maioria da classe trabalhadora, de organizar um movimento revolucionário. A própria ideia de uma revolução socialista na Rússia czarista seria um absurdo, na visão dos mencheviques, porque não existiam as condições materiais para se pensar no socialismo. Isso é uma interpretação vulgar da relação entre consciência, materialidade e projeção de futuro? Tá claro. Isso aparece, por exemplo, num texto muito famoso do jovem Gramsci, A Revolução contra o Capital, em que Gramsci fala que a Revolução Russa foi uma refutação de uma certa interpretação marxista dogmática que dizia que necessariamente a revolução socialista ia acontecer nos países mais adiantados do capitalismo, como a Inglaterra. Veja, sim, Fred, os mencheviques defendiam isso. Plekhanov, né, grande nome do marxismo russo, à época da revolução defendia isso. Mas outros marxistas russos não defendiam. Aliado a isso, o Fred ele diz que o marxismo, e aí não dá exemplo de novo, assim, reduz o debate sobre liberdade às condições materiais. Isso não é verdade, assim, sabe? Veja, na época de Marx e Engels, era século XIX, a consolidação da Revolução Burguesa, né? Era o momento que supostamente a promessa da liberdade burguesa seria realizada. Porque vamos lembrar, né? Revolução Inglesa, século XVII, Revolução Americana, século XVIII, Revolução Francesa, finalzinho do século XVIII. Então, no século XIX, a gente teria, supostamente, a realização da liberdade burguesa, né? Há um foco na crítica de Marx e Engels, a falsidade da liberdade no capitalismo, dado o contexto histórico. Mas o debate sobre Marx e Engels, sobre liberdade, não se resume a isso. Inclusive, tem uma reflexão ali sobre a relação entre liberdade e necessidade, sobre o controle do processo de produção e reprodução da vida, sobre a superação do reino da necessidade, que você pode considerar bom ou ruim, mas assim, é um debate super complexo e não é isso não, a liberdade é só não passar fome, liberdade é só ter casa, é só ter emprego, é só ter saúde, e é isso, sabe? Enfim, tem um livro do Domênico Losurdo, Marx, Hegel e a Tradição Liberal, que é muito bom. Outro livro do Domênico Losurdo é Hegel e a Liberdade dos Modernos. Inclusive, tem uma escola italiana de debate sobre liberdade que é muito boa. E aí vai do Antônio Gramsci, vai do Palmiro Togliatti, vai do Lúcio Coletti, Galvano Della Volpe, Domênico Losurdo e Companhia Limitada. Eu gravei, inclusive, recentemente um vídeo o que é liberdade, ou o debate marxista sobre a liberdade, alguma coisa assim. Coloca aí na tela, Maxwell, que eu falo sobre 4 dimensões da liberdade, gente. E aí, essas 4 dimensões, só uma está ligada às condições materiais de produção e reprodução da vida. Então, esse argumento, isso ficou muito fraco, porque uma hora Freud está falando de Marx, outra hora Freud está falando do marxismo. E aqui, veja, precisa ter muito cuidado quando você fala o marxismo isso. Porque aí, vai até de novo, Freud, um conselho. Veja, o marxismo é a maior tendência teórico-política da história da humanidade ao lado do liberalismo, né? Então tem marxismo em todo canto. No século XX, né, o mundo tinha milhões de marxistas, tinha produção marxista em quase todos os países do mundo. Então você fala assim, o marxismo nunca falou sobre isso, o marxismo do mundo, você provavelmente tá errado, viu? Jones, você não pode criticar o marxismo. Não pode, porra, mas entenda, você provavelmente tá errado, porque se alguém chegar pra mim e disser assim, não, mas o marxismo globalmente nunca debateu isso. Aí eu vou citar uma porrada de autor de livro e vou dizer assim, debateu sim, porra, aqui, ó, tá ligado? E foi, dando um exemplo banal, assim, quando eu comecei a ganhar mais repercussão no debate público brasileiro, foi muito batendo nesse mito de que o marxismo nunca debateu raça e luta anticolonial, não é? O cara pós-moderno falava isso na universidade, né? Gente do movimento negro antimarxista e tal. Aí eu apareço e falo assim, o marxismo falou isso sim, pô, aqui, ó. Aí lança o livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Era uma época que estava um auge de um debate marxista anticolonial, né? Eu falando muito sobre o tema, João Carvalho também falando muito sobre o tema e outras pessoas. E a gente quebrou a galera na emenda. Mas o marxismo nunca falou de raça. Aqui, menino. Revolução Africana, ontologia do pensamento marxista. Bota aí na tela, Maxwell.
Cadê o autor marxista africano, ó? Como é que nunca falou sobre raça? Tá aí usando droga, tá ligado? Assim, faz muito mais sentido você fazer um debate localizado, já que o marxismo é uma tendência global, mesmo o marxismo hoje estando em baixa, a gente tem produção marxista em basicamente todos os países do mundo, tá ligado? Então, se você chega, por exemplo, dá um exemplo, você chega e diz assim, o marxismo brasileiro, pós anos 90, debateu pouco a questão militar. Eu vou concordar com você, porque você, além da afirmação ser verdade, ela é facilmente verificada, né? Pô, o marxismo brasileiro pós anos 90. Então você localiza no tempo e no espaço. Mas se alguém disser assim, ó, o marxismo não debate hoje questão indígena, eu vou perguntar qual. Se alguém disser assim, o marxismo brasileiro debate pouco questão indígena, eu vou concordar. Mas isso, na verdade, é para o marxismo boliviano. Sabe? Ah, o marxismo debate pouco questão nacional. Qual? Isso é verdade para o brasileiro, não é para o argentino, entende? Então tem que ter cuidado na hora de afirmar que o marxismo não debateu isso, o marxismo não tem acúmulo sobre isso. Tendencialmente não é verdade. No vídeo que eu gravei de crítica ao livro do Ciro Gomes, o Ciro Gomes faz isso, ele fala assim, o marxismo ele é unimundista e nunca debateu questão nacional, nunca quis saber de nacionalismo. Veja, gente, isso é mentira, isso não é verdade. Bota aí, inclusive, Maxwell, o vídeo na tela, que eu critico o livro do Ciro Gomes. Aí eu cito vários marxistas do século XX, marxistas, inclusive, que provavelmente o Ciro leu, pelo tempo dele ali de movimento estudantil do estudante, que eram nacionalistas, percebe? Então, tem que ter cuidado com isso. Não é que não pode criticar. Se você disser assim, por exemplo, dando um outro exemplo, por exemplo, o marxismo trotskista brasileiro, a partir dos anos 80, é isso. Dá pra gente debater, sabe? O marxismo altusseriano, por exemplo, o marxismo altusseriano produzido a partir da Unicamp, é isso. Vamos conversar. Não, a corrente lucasiana no Brasil é isto. Não, o marxismo dos partidos comunistas da América Latina no século XX. Opa, dá pra gente conversar. Mas assim, é isso, gente. Se você chegar e dizer assim, o marxismo no mundo inteiro, em todo o tempo e espaço, se você chega assim e faz uma afirmação, ela provavelmente vai estar errada. Além de que, quando o Fred aborda isso, ele parece esquecer a categoria de praxis, ele parece esquecer a categoria de política, ele parece esquecer a função do partido político, na teoria do Lenin, na teoria do Marx, do Gramsci, enfim. Esse debate que o Fred faz sobre liberdade, por exemplo, meu irmão, qualquer pessoa que lê muito Gramsci vai dizer assim, precisa conhecer a categoria de Gramsci do momento ético-político, porque isso refuta tudo isso que tu falou, que o marxismo é isso, tá ligado? Então, sabe, é preciso ter um pouco mais de cuidado com isso e tal, porque não é por aí. Sabe? Não é por aí. Aí, a partir dos 18 minutos, Fred vem com um debate de que é porque Marx e Engels falavam de leis históricas, leis econômicas, isso seria meio mecanicista, meio cientificista. Aí, Fred, não dá, né? Também, assim. Até os anos 50, era uma tendência, quase todo mundo falava de leis históricas, né? De leis econômicas. Sabe? Isso era normal. Isso não significa mecanicismo, positivismo, nem nada disso, assim. Sabe? Falar de leis históricas não significa negar a autonomia dos sujeitos coletivos, das classes, dos grupos sociais no fazer história, né? Aí qualquer pessoa com 3 meses de marxismo vai dizer assim, mas Marx fala no 18 Brumário de Luiz Bonaparte que os homens fazem sua história, mas não a fazem como querem, ou fazem em condições determinadas e legadas pelas gerações passadas, ou seja, uma dialética aqui entre liberdade do fazer histórico e, ao mesmo tempo, as condições objetivas que são dadas, né, que, nesse enquadramento do fazer histórico, sabe? Enfim, quase que relembrando o velho debate entre agência e estrutura. Então, fala em leis históricas e leis econômicas, Fred, não significa nenhum tipo de mecanicismo, nem tal. Aí o Fred vem para um debate sobre o Engels e o socialismo científico. Veja, aqui, presta atenção, esse ponto é muito importante, né? O Engels, ele é muito difamado de maneira injusta. O Fred, ele tem um problema com a ideia do socialismo científico e que nos 2 vídeos ele não demonstra entender muito bem. Presta atenção, não estou dizendo que ele não entende, estou dizendo que nesses dois vídeos. Por quê? A ideia do socialismo científico é, quase que vulgarizando aqui, as correntes socialistas passadas partiam de uma premissa de criar sociedades ideais e, a partir da filantropia,
né? É a partir de grandes projetos começar a forjar essas sociedades ideais, inclusive de, por exemplo, criar sociedades ideais sem pobreza e a partir disso convencer as pessoas que é melhor essa sociedade ideal do que a sociedade existente. O materialismo histórico dialético, o marxismo, ele surge da ideia de que o socialismo é uma possibilidade histórica, dado o desenvolvimento das forças produtivas provocados pelo próprio capitalismo, que a humanidade pode criar um modo de produção em que a exploração de uma classe sobre a outra não seja necessário para o desenvolvimento das forças produtivas e que esta possibilidade histórica tem um agente histórico concreto, que é a classe trabalhadora, que pode ser o sujeito da revolução. Essa é a ideia de científico. É tirar o socialismo da ideia de projetos imaginários, da ideia de boas intenções da cabeça de um filantropo, de criar sociedades ideais do nada, de criar os falancérios, de não sei o quê, e colocar no solo concreto da análise histórico-científica crítica. O desenvolvimento capitalista leva a humanidade para um novo patamar. Tal é o desenvolvimento das forças produtivas, que é possível agora a gente ter um modo de produção em que a exploração de uma classe sobre a outra não é mais funcional no desenvolvimento das forças produtivas. Aproveitando esta potencialidade aberta de maneira contraditória pelo próprio capitalismo, é possível superar o capitalismo a partir da ação política organizada da classe trabalhadora num processo revolucionário. É por isso que Marx e Engels elogiam tanto o capitalismo no Manifesto do Partido Comunista. Porque para Marx e Engels é o capitalismo que abre a possibilidade histórica do socialismo, de uma sociedade sem classe. É isto. O cientificismo é ligado à ideia de leis econômicas, não sei o que. Isso, inclusive, era uma linguagem corrente da época e até depois. O livro do Guerreiro Ramos, eu estou olhando aqui, né, para ele, a edição da UBU, é um livro dos anos 50, né? O Guerreiro Ramos fala em leis da redução da dialética. Se tu pega, por exemplo, um pensador que o Elias Jabbour cita muito, Inácio Rangel, ele vai citar, né, leis da economia brasileira e a lei da dualidade básica da economia brasileira. Esse negócio de leis históricas, leis econômicas e tal, isso era linguagem comum em todo o século XIX e boa parte do século XX. Isso não significa ser positivista, né? Meu Deus! Isso lembra um pouco o debate acadêmico que algumas pessoas, de maneira, a meu ver, totalmente desonesta, fazem, que é dizer que todo mundo que falava em feudalismo na América Latina no século XX era stalinista. Isso era mentira, porque do final do século XIX até os anos 60, todo mundo falava de feudalismo no campo brasileiro. Isso não significa que as pessoas tinham a mesma teoria. Então, Mariátegui falava de feudalismo, tá ligado? Sabe? É isso. Há certos termos que são linguagens correntes. Do mesmo jeito que hoje, por exemplo, é um termo que é uma linguagem muito corrente, é a ideia de discurso. Nem todo mundo que usa o termo discurso, por exemplo, está se referindo à formulação pós-estruturalista francesa sobre discurso, né, gente? Assim, é um termo que entrou muito na linguagem corrente, o discurso da extrema-direita, o discurso de Jair Bolsonaro, o discurso de não sei o quê, o discurso de não sei o quê, enfim, sabe, são... Cada época tem seus termos que pegam. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, poucas pessoas falavam de desenvolvimento. No pós-Segunda Guerra Mundial, todo mundo falava de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Até hoje, todo mundo fala de desenvolvimento. Todo mundo quer o desenvolvimento. Só que assim, nem todo mundo que fala de desenvolvimento está falando a mesma coisa, né? Eu não posso dizer que todo mundo que fala de desenvolvimento é um liberal safado, porque isso foi muito difundido a partir, principalmente, de agências de pesquisa e da academia estadunidense. Então, todo mundo que fala de desenvolvimento está reproduzindo uma abordagem colonizada do que é o desenvolvimento capitalista na América Latina, porque está buscando desenvolvimento, porque isso ganha força a partir dos Estados Unidos, uma geocultura de desenvolvimento, sabe? Não é assim, sabe, Fred? E aí, o Fred entra no debate sobre o Engels, neste vídeo, ele não cita em que obras do Engels e tal ele seria cientificista e tal, e não sei o que, cita a crítica ao programa do Gotha, do Marx, e aí ele fala que Marx vai imaginar uma sociedade futura e que isso não é científico. Não é isso que Marx faz. Marx está pensando nos aspectos da transição socialista, tentando projetar tendências históricas, mas ali Marx não deixou modelo nenhum de porra nenhuma, não. Alguém pode dizer assim,
Mas, Jones, muitos marxistas tomam o que está ali na crítica ao programa de Gotha como uma espécie de manual da transição socialista. Perfeito. Errado eles. Aí tem que criticar esses marxistas, né? Só que aí, no segundo vídeo, o Fred vai desenvolver a crítica ao Engels. E aí, vamos ver o que no segundo vídeo o Fred fala sobre o Engels. A partir aqui dos 22 minutos, vou colocar uns 10 segundos antes. Que eu trouxe antes. Se você analisa essa tese a partir de uma perspectiva de uma regra universal, de uma espécie de lei social, você não está justificado a dar esse salto. E aí entra de novo nesse debate que eu trouxe aqui. Mas o problema maior, a meu ver, é com o Engels. E aqui a gente entra no outro ponto que pode ser até bem polêmico. Algumas das respostas que eu vi ao meu primeiro vídeo foram no sentido de que eu estaria criticando um certo marxismo vulgar não representativo do marxismo como um todo. Aí entraria um marxismo monolítico, algo que seria uma espécie de empirismo vulgar, apenas uma reprodução direta da consciência em relação à matéria, em relação ao empírico. Só que, quando a gente observa o desenvolvimento histórico do marxismo, essa situação é um pouco mais complexa. Se a gente olha para as tendências históricas dentro do marxismo, a gente vê que existem certas interpretações que buscaram consolidar e sistematizar o que seria ali o núcleo do pensamento marxista. E uma dessas interpretações fundamentais, talvez a principal, ela vem do Engels, que, se a gente for pensar, é o número 2 do marxismo, o grande companheiro do Marx. Ele escreveu, junto com Marx, uma boa parte das obras mais importantes do marxismo e desempenhou um papel essencial como sistematizador e continuador do Marx. O Engels, nas suas obras, ele se dedicou ali a construir e explicar o que ele via como leis do desenvolvimento histórico, leis da dialética. Ele tentou consolidar o marxismo como uma ciência, afirmando o socialismo científico como superior às outras formas de socialismo. E essa superioridade na leitura dele vinha justamente dessa abordagem materialista e dessas leis que ele estava descrevendo. E aí está o ponto. O Engels ditou boa parte da interpretação do marxismo que prevaleceu depois dele. Então, se eu trago uma crítica a esse tipo de abordagem, não dá para falar que eu estou falando ali, que eu estou criticando algo marginal secundário. Eu estou falando do Engels, que é uma das figuras centrais na estruturação do marxismo. Isso não é uma questão de criticar um marxismo vulgar ou menor. É uma questão de debater uma interpretação que vem diretamente de um dos principais nomes do marxismo. Se você observar no Engels, e aqui eu cito várias obras importantes como o Anti-Düring, a resenha que ele faz para uma crítica da economia política, do socialismo utópico ao socialismo científico, a dialética da natureza, o que ele tenta fazer é uma espécie de modelo teórico, um princípio. Aí você vê, Fred citou 4 livros de Engels? Não, gente. O socialismo utópico ao socialismo científico é parte do Anti-Düring, né? Claro que há um costume histórico de publicar do socialismo utópico ao socialismo científico em separado, como livrinho. Mas isso é parte do Anti-Düring. Feito? Então ele na prática citou 3 livros. A resenha do Engels para a contribuição à crítica da economia política tá nesse livro aqui da Expressão Popular. E é a última parte, na página 273. Né? Bota aí na tela, Maxwell. Eu até fui reler, né? Porque eu me surpreendi, inclusive, porque assim, nessa resenha, Engels tece elogios para Hegel, né? Engels dá uma lambida assim no saco de Hegel que se você chutasse o saco de Hegel, você quebrava os dentes de Engels, né? Elogio. Inclusive, ele faz uma crítica aos epígonos, os continuadores de Hegel pós, né, morte de Hegel. E, assim, Hegel, para ele, é o último grande pensador da modernidade burguesa, no sentido de que antes de aparecer uma corrente teórica política proletária, né? Enfim. Então, eu não vi nada demais nesse texto. É isso. E eu nunca ouvi ninguém reclamar desse texto. Então, é um texto, inclusive, muito simples, um debate muito mais de economia política na parte final ali. É um debate sobre a importância de Hegel na crítica da economia política, da dialética e tal. Enfim, não entendi, mas é isso. A dialética da natureza, Fred, o Engels não publicou, né, gente? Aí, vamos lá, né? A galera gosta do bater no Engels também. É foda, porque assim, a dialética da natureza foi publicada pela primeira vez em 1925 na União Soviética. Foi um manuscrito inacabado que a gente simplesmente não sabe o que o cara iria querer mexer, gente. Assim, veja, eu não tô nem debatendo se a tese da dialética da natureza está certa ou está errada. Eu tô tratando um texto póstumo como um texto póstumo. Veja, vamos imaginar que eu tô escrevendo um livro. Aí, sei lá, eu tô com câncer, tô próximo de morrer. Aí eu deixo orientação para Maxwell para dizer assim, Maxwell, se eu morrer antes de publicar o livro, publica como tiver. Aí, beleza. Aí, o que tiver aqui é minha responsabilidade. Agora, imagina, eu morri, olha, que merda. Aí, 40 anos depois, alguém acha na minha gaveta o manuscrito, pega e publica. Aí, gente, assim, né? Vamos lá. Sim, tem um debate aí no marxismo que aparece bastante, que para mim é um debate que não deveria existir, que é qual é a prioridade exegética, qual é a prioridade de análise. A prioridade de análise é das obras que Marx e Engels publicaram. É isso.
Se o Caba não publicou, a gente não sabe o que ele modificaria disto. Então, essas obras póstumas, elas podem ser usadas, no máximo, como material auxiliar para entender as obras publicadas. É isso, viu, gente? É isso. Ah, não, mas, Jones, tem uma contradição entre o que está escrito no livro 1 do Capital e tem uma contradição entre um manuscrito de Marx que foi achado e publicado 40 anos depois que ele morreu. Não tem contradição nenhuma. A prioridade de análise é do Capital, que o cara publicou em vida, fez nova edição, revisou e não sei o quê. A Dialética da Natureza é um manuscrito inacabado, publicado em 1925 e assim... nem moldou o marxismo, né? Porque cá entre nós. Publicado em 1925, então já tinha passado toda a Segunda Internacional, a cultura política da Terceira Internacional já estava formada, enfim. Nem é um manuscrito que tem papel central na formação do marxismo, não. E o Anti-Düren, eu não entendi onde é que tá o problema. É um ótimo livro. Do caralho, viu? Inclusive. Do caralho. Livro foda. Foda, 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 foda. E aí, mas fala de leis econômicas, fala de leis históricas, fala de leis da dialética. Fala, gente. Do mesmo jeito que na época todo mundo falava disso. Acabei de dizer, era termos correntes. Falar de leis históricas ou de leis da dialética não significa ser positivista, não significa negar a categoria de praxis, não significa negar a autonomia relativa da ação humana, sabe? Então, sim. E aí tem um debate marxista de gente que coloca Engels como um positivista, como alguém que deturpou Marx. Tem. Eu acho tosquíssimo. Mas tem. Tem esse debate. E tem os caras que dizem assim, ó, isso é insustentável. Perfeito? Então, assim, por exemplo, o Perry Anderson, no Linhagens do Estado Absolutista, no prefácio, ele fala rapidamente disso. Ele fala, hoje em dia é moda atacar Engels e tal, mas eu não compartilho disso. E Engels, enquanto historiador, era genial. Assim, muito melhor do que Marx, por exemplo. Né? Então, enfim, é isto. Eu de verdade, eu fiquei muito curioso. Inclusive, Fred, se quiser me contar no Zap, fique à vontade. Eu fiquei muito curioso para entender qual é o problema do Fred com a resenha do Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um textozinho simplesinho, do caralho, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, assim. E o Socialismo Utópico, o Socialismo Científico é parte do Anti-Düren, que é um ótimo texto, inclusive, e o Anti-Düren em si é do caralho. Eu poderia até levantar o livro e pegar o livro e mostrar, por exemplo, que tem um trecho bem conhecido, bem famoso no marxismo do Anti-Düren, que Engels fala que cada país tem sua própria economia política, dada a divisão internacional, o papel do país na divisão internacional do trabalho, suas características de desenvolvimento própria e tal, para mostrar, por exemplo, que a ideia de leis universais, por exemplo, desenvolvimento econômico, para Engels, nunca foi algo mecânico que desconsidera a historicidade, as particularidades de cada formação econômico-social e por aí vai. Mas eu acho desnecessário. Então, assim, um argumento que não orna, sabe? É isto, não orna. E a coisa piora um pouco, porque agora o Fred ele vai fazer uma afirmação que, ao meu ver, é insustentável. Vamos lá. E não tem nem como discordar, porque ele não diz onde. Presta atenção. Princípio geral do marxismo para ser aplicado à realidade. E, na minha opinião, esse movimento ele acaba por empobrecer o próprio marxismo e ele acaba criando mais problemas do que soluções. E vale destacar que essa crítica ao Engels não é uma opinião isolada minha. Hoje já existe um debate muito sério sobre até que ponto o Engels e o Marx são tão compatíveis assim. Existem discussões acadêmicas que questionam se o Engels, na sua tentativa de sistematizar o marxismo, não acabou deturpando certos elementos, ou indo por outros caminhos que o Marx não teria ido, ou que ele não foi, ou até que ele proibiu de ir. Então, por exemplo, quando o Engels trabalha essa questão de conceitos ali como infraestrutura e superestrutura, que eu comentei antes, ele acaba ampliando essa relação, ele hipertrofia essa relação e transforma isso numa fórmula geral para análise histórica e social. E aí é algo que talvez nem é tão explícito assim ou sistemático no próprio... Veja, tem como concordar com isso, não é verdade. Onde é que o Engels faz isso, assim? Sabe? Enfim, é isso, sabe, Fred? Ficou uma crítica um pouco descuidada. E aí, de novo, qualquer marxista que conheça um pouco Engels vai citar as cartas de Engels sobre o materialismo, em que Engels refuta qualquer determinismo econômico, sabe? É isso, qualquer bom marxista que tem um ano... Deixa eu até, na moral, deixa eu até abrir aqui, vamos lá. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, Maxwell. Carta de Engels para Bloch. Carta de Engels para Joseph Bloch. Você abre aqui, ó. De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida. Mais do que isso, nem eu, nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isso afirmando que o fator econômico é o único determinante,
ele transforma essa proposição em algo abstrato, em algo sem sentido e numa frase vazia. As condições econômicas são a superestrutura, a base, mas vários outros fatores da superestrutura, as formas políticas da luta de classe e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após batalha, formas jurídicas e mesmo reflexos destas lutas na cabeça dos participantes, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogma, também exercitam sua influência no curso das histórias e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. Há uma interação entre todos esses vetores, entre os quais há um sem número de acidentes, isto é, coisas e eventos de conexão tão remota ou mesmo impossível de provar que podemos tomá-las como não existentes ou negligenciá-las em nossa análise, mas que o movimento econômico se assenta finalmente como necessário. Do contrário, a aplicação da teoria a qualquer período da história que seja selecionado seria mais fácil do que simplesmente equação de primeiro grau. Tá no primeiro parágrafo aqui, ó. Enfim, tem várias dessas cartas do Engels, né, explicando o que é materialismo histórico. Marx já tinha morrido e tal, e estava um certo movimento assim, de vulgarização do marxismo, e Engels combatendo isso, combatendo a ideia de resumir o marxismo é uma fórmula pronta a ser aplicada de maneira vulgar para tudo. Inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam o livro Escritos Militares, do Engels, organizado pelo Euclides Vasconcelos. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Bicho, não tem como você terminar de ler esse livro e ficar com essa história de Engels, materialista vulgar. Assim, não dá, viu, gente? Assim, é isso. Leia esse livro, assim, sabe? É isso. Aí depois o Fred vem com o negócio do Darwin, né? E aí ele extrapola, sabe? Porque o Engels e o Marx ficaram muito empolgados com a origem das espécies do Charles Darwin. Isto é verdade, isto é um fato. Dito isto, no funeral de Marx, Engels compara Marx a Darwin, diz que Darwin foi uma espécie de gênio ali da natureza, da ciência da natureza. Marx foi um gênio da ciência da história. E aí o Fred ele extrapola um pouco, dizendo que isso prova um cientismo, um certo positivismo e tal. Ô Fred, na época tinha um darwinismo social que era moda na Europa, era a tendência dominante na Europa. O autor mais lido e mais influente da Inglaterra, em boa parte da época de Marx e Engels, era o Herbert Spencer, né? Adepto do darwinismo social. Marx e Engels nunca entraram em darwinismo social, sabe? Eram críticos de passagem, né? Então, Fred dá uma extrapolada boa, para tentar colocar Engels nesse papel cientificista positivista que não vai, sabe? Desculpa, não cabe, não sustenta, assim. E aí, Fred, tem um problema mais que no teu primeiro vídeo tu faz várias afirmações sobre materialismo, sobre dialética, sobre liberdade, não cita quem, onde e tal. Aí no segundo vídeo tu diz que tudo isso que tu falou no primeiro vídeo tá em Engels, não tá. Assim, sabe? Sim, é isto. Não tá. E por último, a última parte, o Fred faz uma coisa que é assim, Fred. Os marxistas clássicos, né? Lenin, Rosa Luxemburgo, Mao, Trotsky, Stalin, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, etc. Eles não eram acadêmicos, né? Eles eram militantes políticos, revolucionários, homens e mulheres de ação, Kollontai, por aí vai. E aí, gente, tem elementos de linguagem que são elementos de linguagem que é próprio da ação, a inevitabilidade do socialismo, o capitalismo vai acabar e não sei o que e tal. E a gente tem que saber separar o que é teoria e o que é o elemento da agitação política, né, gente? Assim, porra, do mesmo jeito que tem gente que Marx gostava muito de literatura, né? Fissurado em literatura. E tem várias tiradas literárias em Marx. Tem gente que fica tentando tirar teoria de sacada literária do Marx. Então, quando Marx fala a história sempre se repete, primeiro como tragédia, segundo como farsa. Isso não é uma teoria, né, gente? Isso é uma tirada literária, isso é uma sacadinha literária, estiloso, assim, para deixar o texto mais bonito e tal, enfim. Aí, vê o que o Fred faz
com o Lênin. Ele vai citar um trecho do Lênin, né, de um panfletozinho para circular em operários e por aí vai. E aí, veja como é que é abordado o negócio. Deixa eu só pegar a minutagem aqui certinha. 28 minutos e 24 segundos. 28 minutos e 24 segundos. Abre aspas. A história da filosofia e a história da ciência social ensinam com toda a clareza que no marxismo não há nada que se assemelhe ao sectarismo no sentido de uma doutrina fechada em si mesma, petrificada, surgida à margem da estrada real do desenvolvimento da civilização mundial. Até aqui, parece um reconhecimento interessante que mostra o marxismo como algo aberto, dinâmico, dialogando com outras concepções. Mas no parágrafo seguinte, ele escreve o seguinte, abre aspas, a doutrina de Marx é onipotente porque é exata, é completa e harmoniosa, dando aos homens uma concepção integral do mundo e inconciliável com toda superstição, com toda reação e com toda defesa da opressão burguesa. Vocês percebem como que essas duas passagens elas não se sustentam logicamente quando elas são confrontadas? De um lado, ele afirma que não tem sectarismo, que o marxismo não é uma doutrina fechada. Mas no parágrafo seguinte, ele afirma que a doutrina é completa, harmoniosa, omnipotente, porque é exata. Como que algo pode ser completo e exato, mas não fechado ou sectário? Isso, para mim, mostra justamente o problema de certas interpretações do marxismo que herdam esse esquematismo teórico que eu comentei antes. Para fechar, eu quero... Veja, não tem esquematismo teórico nenhum, porra. Não é um livro acadêmico, é um panfleto para operários, né? Então, o socialismo, a vitória do socialismo é inevitável. Aí alguém vai pegar assim essa frase e vai dizer assim, tá vendo que o marxismo nega a ação humana, a história... Ele está dizendo que a vitória do socialismo é inevitável. Então, basta não fazer nada, já que a vitória do socialismo é inevitável, a vitória do socialismo vai vir. Porra, não, né, bicho? Os caras estavam se fudendo, organizando partido, sendo preso, fugindo do czar, assaltando o banco, fazendo greve clandestina, distribuindo jornal clandestino. Não, né? Assim, aí, mesma coisa, o Fred pega 2 trechos de manual soviético no primeiro vídeo, para falar de uma ideia de um marxismo como uma teoria pronta, que já tá tudo resolvido e tal. E aí, Fred, assim, tá uma merda. Os 2 trechos que você leu, assim, um negócio muito autoproclamatório. Mas tem um bocado... Aí o Fred diz assim, mas tem vários marxistas que criticam isso. Pois é, isso, uma corrente, enfim, de alcance teórico mundial, e aí vai ter gente falando X, vai ter gente falando Y e tal. Vamos pegar o que é essencial, sabe? Enfim, e aí, nessa tentativa de criticar o marxismo, o Fred até faz um negócio que eu achei surpreendente. Esse vai ser o último ponto pra gente terminar, porque o vídeo já tá muito longo. Vê só, nesse segundo vídeo ainda, veja o que o Fred faz. Estavam sendo tratadas sem que as pessoas percebam isso. E aqui eu vou dar um exemplo em relação ao próprio Marx. Na obra dele, para uma crítica da economia política, o Marx apresenta uma afirmação ali que também é repetida em vários outros lugares e é repetida pelo Engels, que é o seguinte: cada forma de produção gera suas próprias relações jurídicas e formas de governo. Essa proposição, ela está buscando descrever como que as relações sociais e políticas emergem das condições materiais de produção, estruturando ali o que depois se debate sobre a tal da superestrutura, né? Contudo, quando a gente propõe essa afirmação, ela tem um caráter universal. O Marx também parece que está tentando fazer isso numa questão universal, e aí tem essa tensão entre a especificidade histórica do materialismo dele e esse tom metafísico implícito nessa generalização. A afirmação do Marx ela pode ser interpretada como uma proposição universal. Em qualquer época, uma forma de produção condiciona ali, estrutura relações jurídicas e formas de governo. E essa proposição, ela é repetida em outras obras, em outros autores, como Engels, o Lenin, que a gente vai tratar daqui a pouco, inclusive. No entanto, o materialismo histórico ele rejeita leis metafísicas atemporais, pois a história para o Marx é uma dinâmica concreta situada em condições materiais específicas. Então, isso gera uma seguinte questão: como sustentar uma afirmação universal nesse sentido sem recorrer a princípios metafísicos que estão transcendendo o contexto histórico que está colocado? Uma interpretação possível é que o Marx não propõe uma causalidade fixa ou metafísica, mas sim uma tendência histórica observável. A relação entre base econômica e superestrutura seria um padrão empírico derivado da experiência histórica, não uma necessidade transcendente. Essa solução ela tenta evitar ali que a teoria do Marx seja lida como determinista e tal. Apesar dessa tentativa, essa ideia ela, de uma relação necessária entre produção e superestrutura já pode soar metafísica, já que está... Mas aí, é isso, Fred, veja, não é solução. Marx fez essa afirmação a partir da pesquisa histórica dele. E a pesquisa histórica foi pensar o seguinte: existe uma categoria chamada modo de produção, né? E aí, sobre cada modo de produção se ergue uma superestrutura jurídico-política que pode ser traduzida de maneira didática assim. Vamos lá. Existe algum modo de produção baseado no escravismo em que você não tinha a forma jurídica e a forma estatal fundamentada na defesa do escravismo? Existe um modo de produção feudal em que a forma política e jurídica não estivesse baseado na defesa da propriedade da terra? Existe um modo de produção capitalista em que a forma jurídica e política
não esteja fundamentada na defesa da propriedade privada dos meios de produção, na apropriação privada da riqueza socialmente produzida e na mercantilização da vida, veja, isso é uma afirmação tirada da análise histórica com material que Marx tinha disponível à época e que não foi refutado, a meu ver. Porque veja, presta atenção aqui. Muita gente faz um debate sobre a ideia de sociedades primitivas, como existia no século XIX, como aparece, por exemplo, no livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, como algo errado que é muito simplificador e que não sustenta. Porque nessa categoria de sociedade primitiva se coloca diversas formas diferentes de sociedade, com níveis de complexidade diferentes e tal e tal. Suave, tamo junto, inclusive concordo. Dito isto, até hoje ninguém provou, até onde eu tenho conhecimento, de que é falso a afirmação de que as relações materiais de produção condicionam a forma política e jurídica de um modo de produção, ou se quiser, de uma sociedade. Vamos lá. Porque senão, gente, a gente vai ter que entrar... E aí, Fred, vamos lá. A gente vai ter que entrar numa pergunta que é bem simples assim, ó. Todos os países capitalistas têm uma estrutura jurídica que protege a propriedade privada, feito? Estrutura jurídica e política que protege a propriedade privada, e todos os países capitalistas, a classe dominante, os ricos, eles dominam a política no sentido de que, fora situações excepcionais, não está em questão superar ou destruir a sociedade capitalista ou acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Vem cá, isso é coincidência? Isso é por quê? Porque a ideia da propriedade privada é muito forte, ou isto é um condicionante histórico concreto que pode ser transformado, condicionante histórico concreto das relações de produção na forma de Estado e forma jurídica. Assim, onde é que não tem princípio metafísico nenhum? É observação da história. No dia que alguém mostrar assim, não, a gente tem aqui, descobrimos uma sociedade que viveu 1000 anos com a escravidão sendo a base da estrutura produtiva, mas o Estado dessa sociedade, o poder político, era anti-escravagista. E aí foi, 1000 anos, 500 anos de cacete comendo entre o poder político e a base econômica num total descolamento. E veja, forma política, forma jurídica não é governo, não é parlamentarismo, sabe? Estamos em níveis de abstração diferentes. Assim, sabe, Fred? Pô, eu não consigo entender. Onde é que está o problema da frase. Pelo contrário, eu acho que esse é o ponto, inclusive... É um dos pontos mais consensuais do marxismo, que inclusive outras correntes burguesas aceitam. É isso mesmo, porra. Se a sociedade capitalista é baseada no mercado e na propriedade privada, o governo vai defender a existência do mercado e da propriedade privada. A dinâmica de funcionamento da sociedade tende a isso. Então, assim, não entendi. É isto. Onde é que está o problema? Não entendendo onde é que está o problema no sentido de que não tem nada de metafísico. É baseado na observação histórica. Baseado na observação histórica. Então, tem até uma parte no primeiro vídeo que o Fred fala de que se você fala que sua teoria é científica, as outras não são, a sua é melhor, você cria uma hierarquia de teorias. Foi outra coisa que eu também não entendi, porque sim, existe hierarquia de teorias, né? Tem teoria que está certa, tem teoria que está errada. Não, porque eu sou marxista, estou certo? Não, isso é dogmatismo barato, né? Mas, por exemplo, a teoria econômica dos liberais está errada, né? E é isso mesmo, não é... Ponto de vista diferente. Ponto de vista diferente, uma porra, tá errada, é ruim. No próprio segundo vídeo, o Fred fala da crise da macroeconomia convencional. Pois é, isso tá errado. Então, sim, existem teorias superiores, inferiores e tal. Veja, eu acho que aqui eu vou concordar com o Eribaldo Maia. Existe, cada popularização do marxismo na internet, um certo sectarismo, uma certa arrogância, uma certa ideia de que basta ler marxistas, que você sabe de tudo, que não precisa ler outras correntes e tal, mas tem para todo canto. Eu, porque gosto de Darcy Ribeiro e porque leio outros autores do trabalhismo, como Guerreiro Ramos, que eu lancei um livro recentemente, tem um bocado de cirista chato, que fica dizendo que eu sou trabalhista incubado. Então, se você lê Darcy Ribeiro, você é trabalhista. Negócio de seita, maluco. Tem para todo canto. Tá ligado? Então, assim, tem um certo marxismo dogmático, juvenil, arrogante, que circula. Tem. Enfim, é isto. Um marxismo centrado na produção acadêmica, ele tem outros problemas. Uma certa popularização do marxismo na internet
veio com outros problemas. E aí é isso, não é pra atacar o Fred, não é pra chamar ele de burro, não é pra ficar xingando o cara, nada disso. Agora sim, se o vídeo do Fred, é isso, reafirmo, fosse assim, ó, bicho, não sou marxista, porque não sou radical, não quero derrubar o capitalismo, eu quero melhorar as coisas, pá. De acordo com minha história, minha experiência de vida, quando eu era do movimento estudantil, eu era próximo do PSTU, não gostei e tal. E é isso, não sou marxista. Eu ia dizer assim, show, 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 show. Show! Mas não foi isso que o Fred fez. O Fred se propôs a fazer um debate teórico que todas as objeções dele ao marxismo foram fracas, para ser simpático. Para mim, a objeção dele sobre o materialismo foi insustentável. E aí, mantendo o respeito e a cordialidade, porra, foi nível quase que terra plana, assim. É muito difícil ouvir dizer que o marxismo defende uma espécie de neutralidade científica, conhecer as coisas tal como elas são e por aí vai. Assim. Não dá, né? Então, eu acho que o debate pode ser melhor, se quiser fazer, deve ser melhor. E aqui assim, para concluir, esse negócio de relato pessoal não, né, gente? Relato pessoal é relato pessoal. Quando você se propõe a falar de dialética, de materialismo, de consciência, de liberdade, você não está fazendo relato pessoal, você está fazendo debate teórico. E é assim, nesse aspecto, o vídeo do Fred não ficou bom. Um dos dois vídeos, eu acho o segundo pior. Eu acho que, inclusive, o Fred, às vezes, quase que roça. Ele não faz, mas ele chega próximo de uma apologia da ignorância no segundo vídeo. Ah, porque eu não sou dessa corrente e para que eu vou me aprofundar? De fato. Eu, por exemplo, se alguém chegasse assim para mim, Jones, o que é que tu acha da produção teórica da Finlândia, da sociologia da Finlândia? Então, eu não faço ideia. Então, assim, eu não posso fazer uma crítica teórica da produção sociológica da Finlândia. Se eu for fazer ficar ruim, não dá pra dizer que foi relato pessoal. É isso, ficou ruim, eu preciso estudar mais. Com todo o respeito do mundo ao Fred, mantendo a afirmação de que ele é uma figura muito boa, um cara muito sério, um cara que faz um debate econômico muito bom, um cara que, inclusive, eu assisto os vídeos dele para pegar coisas e aspectos da conjuntura. Eu acho que esses dois vídeos do Fred foram bem infelizes, porque ali tem qualquer coisa, menos uma crítica ao marxismo, né? Ao marxismo pensado como um todo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.